De volta com o programa de entrevistas, hoje conversando com o fotógrafo Andrei. Eu disse no primeiro bloco que eles foram fazer uma exposição no Carrossel do Louvre. Mas antes, eu também quero falar sobre método de fotografia e quando houve essa transformação de amador para profissional. Andrei, e aí, conta essa história. Então, como a gente sempre viajou, a gente mantinha registro dessas viagens e eu sempre, além da foto de família, de grupo, das pessoas, eu fazia fotos que eu gostava, que era paisagem, detalhes, coisas que eu fui aprimorando. E durante a pandemia, a gente estava pensando em mudar, fazer outras coisas também, né? Então ali deu uma pausa, a gente repensou a vida. O nosso filho Guilherme, que estava aqui, ele estudava fora, estava de férias no Brasil, ele falou: por que vocês não montam com essas imagens que vocês têm, montam um site para vender fotografia? Essa foi a primeira questão. E ele, aí, olha, não temos interesse e tal, mas ele não tinha muita atividade, a aula dele também não existia. Ele veio de férias e acabou nem voltando mais fazer o curso dele, foi tudo online. E ele montou a empresa. Na pandemia? Na pandemia. Ele montou a empresa. Foi atrás, fez todos os registros, desenvolveu o site e tudo por conta dele. Mas o conteúdo era todo de vocês? Todo meu. Todas as fotos da Ama Fotos, 100% são minhas, não tem nenhuma foto de outros. Certo. Então a gente pegou todo esse material que existia, fez um trabalho de classificação, escolheu algumas e colocou num site para vender. Certo. E aí ele fez isso aqui no Brasil e no exterior. E começou a dar certo, Andrei? Ou vocês tiveram tempo até esse modelo começar a dar algum resultado? Começou a dar certo de outra maneira. Como a exposição nossa começou a acontecer nas mídias, as pessoas começaram a se interessar. Aí, lá fora, a primeira venda nossa foi 29 centavos de dólar por uma fotografia. Aí a gente viu que não dava para fazer isso lá fora, né? Teria que ser de uma outra maneira. Só em sites de venda não dá. E aqui no Brasil a gente começou a ter contato com pessoas que queriam uma imagem para colocar na sua casa. Então a gente começou a produzir elas em Canvas, que é o... Canvas é esse material que é tecido, ele é 100% algodão. Certo. Então a foto é impressa ali e ela tem vantagens, como não tem reflexo. Então as pessoas Mas você tem que ter uma impressora especial para isso. Então nós temos a parceria com o Armazém das Molduras, que é a nossa impressora oficial, e que a gente foi desenvolvendo junto com ele que tipo de mídia seria mais interessante. Certo. A mídia, no caso, é a que a gente usa para imprimir, né? Então, fizemos em papel fotográfico, como eu tenho essa daqui, que é papel fotográfico, né? Ela tem um brilho característico, ela tem vidro por cima também. Deixa eu mostrar aqui. Então, ela é uma foto que ela já brilha naturalmente, né? Então, às vezes ela se transforma num espelho. Então, isso às vezes, dependendo de onde vai ser colocada, ela não fica muito legal. Mas aqui é uma foto da natureza, porque só tem essas florzinhas aqui. Então, a proposta daqui era justamente o conjunto da obra. Isso. Existe muita gente interessada em portas e janelas. Então, eu faço uma coleção, toda vez que eu viajo, eu faço foto de porta e janela. Isso aqui é uma coisa clássica, interessante, e foi numa viagem para a Alemanha. É um público bem específico, né? Exato. Tem público para uma boa parte do que a gente faz, então isso é muito legal. Eu tenho que abrir o leque para atender todo mundo. Mas aí vamos falar um pouquinho sobre o teu equipamento. Tá. Como eu disse no bloco anterior, nós temos, né, hoje em dia as pessoas usando o celular, que são excelentes máquinas, mas muitas vezes pouco para o uso profissional. Por quê? Pega uma dessas tuas máquinas aqui. Por exemplo, eu vou falar dessa daqui, né? Essa máquina, ela tem uma lente. Essa lente ela foi adquirida agora para a nossa viagem para a Islândia, onde eu precisava ter uma lente bastante clara, bastante rápida, que a gente fala, que ela possibilitasse fotografar com baixa luminosidade. Ou seja, quando tu diz uma lente clara, é porque ela consegue capturar a luz em tuas
tem uma vela, por exemplo, Isso. uma lente né, clara, vai lá na vela e consegue a luminosidade, extrair dali a luz. Isso, nesse caso aqui, com baixa luminosidade, eu consigo capturar a imagem. E a gente foi fotografar a aurora boreal, tem um exemplo aqui na tela, e ela precisava ser através de uma lente assim. Então, é um equipamento de 20 megapixels, não é uma coisa assim de última geração, mas atende muito bem ao trabalho que eu faço. Eu procuro extrair o máximo do equipamento. Eu só troco ele quando realmente eu cheguei no limite. Então, por enquanto, eu não estou no limite, eu estou indo do equipamento que eu tenho. E são câmeras que, no momento da captura, elas fazem a imagem com uma qualidade excelente, e aí o tratamento no computador termina o processo. Mas tu falou que é 20 megapixels, Sim. Né? Ou seja, eu tenho um celular aí hoje com 150. Sim. Né? Esse meu celular aqui tem 50 megapixels a câmera dele. Só que é diferente. Esse aqui tem uma profundidade uma qualidade de resolução de 250 para 300 pontos por polegada. Aqui são 72 pontos por polegada. Então não dá para medir o celular com a câmera pela mesma Só métrica. pela câmera não, só por essas características não. Sem contar que hoje, com um equipamento mediano que nem esse aqui de celular de 50 megapixels, você já consegue imprimir foto tranquilamente. Sim. Em 1 metro mais ou menos ela imprime muito bem, que para a maioria serve já E aqui resolve. tem uma diferença muito grande, que você compra duas coisas separadas. O corpo da máquina, Sim. certo? E a lente da máquina. Hoje em dia, dependendo da lente, a maioria das lentes é assim, lente de qualidade custa o mesmo preço do corpo. Então é intercambiável isso, né? Você pode ter N lentes para o mesmo corpo, né? Mas quando a gente fala em lentes, por que o fotógrafo tem um monte dessas lentes, né? Aquelas sacolas, uma câmera e um monte de lentes? Porque a aplicação que você precisa muitas vezes exige a troca do equipamento, porque é especialidade, né? Essa lente é especial para baixa luminosidade. Eu tenho lentes especiais para longa distância, que são as teleobjetivas. Então daí seria esse outro equipamento. Quando eu viajo com mais de um por garantia. Então esse aqui é uma lente que me permite buscar detalhes a longa distância, né? Então é uma outra câmera, também mais ou menos na categoria da anterior, também intercambiável, né? Você consegue fazer a substituição da lente e você consegue adaptar a tua lente à necessidade do momento. Eu normalmente não troco, mantenho a mesma lente, porque como é zoom... eu consigo Cada câmera trabalhar. tem a sua lente, a sua especificação. Essa é a vantagem de levar mais um equipamento, que daí você mantém as lentes fixas e só vai trocando a máquina, né? Fica pendurado duas máquinas, mas é o trabalho que você tem que fazer. E aí também tem uma diferença, porque você tem nos celulares hoje o zoom. Você vai lá e amplia 100 vezes, etc. Sim. Mas aquele é um zoom digital. E esse daqui é um zoom através de lentes, né? Ele é óptico, né? No caso, uma lente dessa, ela tem às vezes até 16 conjuntos de lentes dentro, então é muito mais qualidade, né? E muito menos distorção no momento de você capturar. O celular ele tem uma característica óptica também, mas a maioria dele é digital depois, né? A partir do momento é digital. Então é muito interessante também, e depende da aplicação, fica muito bom. Se você quer imprimir coisas menores ou quer simplesmente postar nas redes sociais, ele é perfeito, né? E ele é versátil. Né? Você fez algum curso em fotografia, Andrei? Olha, no momento que eu tinha decidido por seguir a carreira profissional, eu fui me especializar na edição de imagens. E, obviamente, o teu olhar ele vai mudando, porque você vai se adaptando à realidade que você está vivendo no momento. Nós optamos por trabalhar com imagens para decoração. Então a gente trabalha muito mais com detalhe, de natureza, a gente tem um outro olhar para a natureza em geral. Começou no computador. Sim, começou no computador, fiz os cursos necessários para dominar os aplicativos de edição, né, que são fantásticos, hoje se faz tudo com eles. Inclusive se gera detalhes de fotografia que às vezes você perdeu ou faltou
ou precisava corrigir algum ângulo, hoje a inteligência artificial te ajuda nisso. Então todo mundo usa, é muito interessante e vale a pena. Então, a partir da necessidade da edição, eu tive que mudar talvez o meu olhar para enquadramento também. Então, uma coisa que mistura Você muda a cor, né? Na edição, você consegue fazer, não digo muda a cor, você consegue corrigir algumas coisas que na fotografia veio, mas você não quer naquele formato. Depende também muito da exigência do cliente, né? A gente trabalha muito com arquitetos, decoradores, às vezes puxar um pouquinho a cor mais para um lado ou para outro, ou mais brilho ou menos brilho, a gente tem que fazer, né? Para adaptar para a realidade do cliente. Isso sim, você faz naturalmente. E hoje, esse mercado que você disse que se especializou em fotos da natureza, tem um grande mercado, como você disse, arquitetos, a impressão que eu tenho é que sempre é um mercado só de gente rica, né? Às vezes é uma ilusão, porque existe proposta para todos os bolsos, porque dependendo do tamanho, dependendo do material, a gente imprime em canvas porque acha mais interessante, pela manutenção inclusive. Mas existe impressão em papel fotográfico, e existem tamanhos diferentes que podem se adaptar à realidade de cada um. O interessante é a conexão que você cria com a pessoa quando ela vê uma imagem. Isso é tudo. Nós estivemos na casa do Adriano Silva entregando aquele quadro, você deve ter visto lá, que tocou ele profundamente porque foi um momento muito difícil na administração dele. Uhum. E a gente teve a felicidade de capturar uma imagem muito bonita num lugar que poderia ter sido uma tragédia bem grande para a cidade. Então aquilo tocou o Adriano e isso é legal de criar essa conexão. Daí a foto do momento. Então. Só tinha aquele momento para fotografar. E aí você não tem tempo, muitas vezes, de pensar ou ficar assim na câmera ajustando isso e aquilo. Acontece assim que com o tempo e com a tua prática, como fotografa bastante, você vai ajustando de maneira que você não pensa mais muito, vai no automático. Certo. Então o meu enquadramento já é natural, a regulagem da máquina eu uso mais ou menos sempre a mesma, então eu vou tocando, só vou mudando alguma característica que eu acho que é importante. Se a luz diminui ou se a luz aumenta, você vai adaptando. Mas, todo Andrei, o resto se corrige aqui no computador. Mas Andrei, eu queria voltar a essa questão de fotos compradas só para rico. Eu não vou falar na foto mais cara, mas eu queria que me desses uma base da foto com esse tamanho, por exemplo, barata. Aqui não tem, basicamente, uma moldura, que é uma coisa sempre muito caro, certo? E aí eu tenho, que você disse, impressões mais caras, né? Enfim. Mas dá para ter uma base, são R$1.000 uma foto, se eu quisesse comprar, eu sou uma pessoa simples, por aí? Então, uma foto dessa aqui, né? Característica dela, né? Moldura larga. É difícil a gente falar em preço, sabe, Sérgio? Porque assim, ó, um dos grandes diferenciais que a gente tem é a questão da exclusividade. Porque quando você pensa em fotografia, você pensa, eu posso fazer várias cópias. Ok, então aí é um ponto importante. A gente não faz. Então a gente como... faz no máximo. Isso. Até agora a gente reimprimiu 2 ou 3 fotos, porque o nosso acervo é muito grande. Então as fotos elas são praticamente exclusivas. O que a gente quer é que a pessoa se identifique com o produto. É como um quadro original. Isso, e a cópia de um quadro original. Por exemplo, essas do Louvre a gente não vai fazer muitas cópias. As do Louvre a gente tem essas miniaturas, existem aquelas que foram para lá, que alguém vai comprar, e a gente vai fazer mais uma impressão de cada, de quem quiser comprar num outro tamanho, entende? Então, essa exclusividade, então assim, quanto custa a exclusividade, né? Quanto custa esse olhar diferenciado? Sim, é uma arte, né? É uma arte. Você está vendendo, não é uma foto. Você está vendendo algo que compõe, né? E muitas vezes, assim, a gente tem que ter cuidado também, porque eu não posso vender para o Sérgio Silva a foto que eu vendi para o Adriano Silva. Sim, é isso. Mas eu posso encomendar uma foto? Sim. Eu digo assim, Andrei, eu quero uma foto assim, assim, assim. Vocês vão até o lugar que eu pedi. Né? Assim, a gente está louco para que alguém peça uma foto da Grécia e mande a passagem, né, pra gente. Então, a foto vai custar a passagem para a Grécia.
não é tão barato Não assim. me Né? custa. Mas sabe o que acontece, Sérgio? Muitas vezes a pessoa ela quer assim, ó, eu quero uma foto de uma cachoeira que eu vi no céu. A gente tem no nosso acervo 200 mil fotos de cachoeira. Quantos países vocês já visitaram fotografando? Você tem essa... Fotografando 3, né? 3, 4, quatro. 5 talvez. Mas quantos países vocês conhecem pelo mundo? Mais de 20. Perto de 40. 40 países vocês conhecem. É. Mas só aproveitaram 3? O resto só foram para passear? Não, profissionalmente. A gente já fez viagens profissionais, por Certo. exemplo, para a Turquia, onde a gente foi fotografar. Lisboa. Portugal, somente Lisboa. Atacama, a gente foi para o deserto do Atacama. Mas isso porque vocês tinham já olhar alguém fotográfico. interessado. E também já tinha alguém interessado. Não, nesse Não, caso não. A gente não. quis gerar acervo. Porque Um banco de imagens. banco de imagens. Hoje a gente está com 52 mil imagens no nosso Neste caso, mesmo as pessoas acessando a internet, né, não tem como copiar ou baixar esta foto exclusiva de vocês. Não. Elas estão expostas, por exemplo, no Instagram. Se você entrar, tem foto lá. E eu posso usar aquilo? Não dá para fazer nada com aquilo. Não pode, que é copyright, né? Isso. Tem direito autoral. Isso. Mas você, mesmo que queira, ela está em baixa resolução, você não consegue aumentar. Você não baixa a foto em alta qualidade. Não. Já nunca. Reservar A essa, gente esse não tem tido profissionalismo. problema com isso. Às vezes a pessoa precisa de alguma coisa, ela pede pra gente para usar. Então não tem problema. E ali é a nossa vitrine, né? Então por isso que eu falei, do acervo gigante que a gente tem, eu não posso te dar um link para você olhar. Vai lá olhar 52 mil fotos. O que você vai fazer? Vai desistir, não vai ter como. Claro. Mas você diz assim, eu gosto de cachoeira. E eu gosto de cachoeira com essa característica. A gente vai no nosso banco e te Localiza algumas fotos, Te sendo que mostra cada todas. uma delas é exclusiva. Sim, e como todas são autorais, Ela tira do banco de imagens. eu tenho um limite, a gente se preserva com 10 cópias que a gente... Quando eu te vendo, atrás dela está escrito lá quantas cópias, cópia 1 de 10, 2 de 10. Fotos mais exclusivas é 1/5 daí. Porque essas 5 que tu estás falando, o cliente não levou. Então vocês podem vender outras 4 Exatamente. cópias. Como eu te falei, eu não vou vender para pessoas que têm relacionamento, que são muito próximas, porque vai chegar, eu queria uma exclusividade. Eu tenho na minha parede essa igual. foto, vai visitar. Tu também tem essa foto? Tenho. Acho legal, mas não é a nossa prática. Então, se eu vendo aqui, eu vou vender em outro lugar. Né? Então, e não precisa, porque do mesmo lugar eu faço várias fotos. Então, às vezes, Um ângulo diferente, tratamento de cor depois. Qual é o teu futuro? Tem algum desafio a ser conquistado ainda? Eu quero poder divulgar mais ainda a arte, poder viajar mais e fotografar mais. Eu não vejo limite para fotografia. Tem muito cenário que eu gostaria de fazer ainda, né? Me dá um exemplo. Nós falamos sempre no Marrocos, por exemplo. É um lugar assim que eu gostaria de ir. Japão, gostaria muito de ir. Tenho intenção de fazer essas viagens ainda no sentido de usar. Mas usando o mesmo procedimento, melhor dizendo, não é o mesmo estilo, natureza, Sempre. isso tu não abre mão. Eu gosto de fotografar a natureza, 90% do que eu faço, mas como eu te falei, gosto de mostrar beleza. Então, se eu vejo beleza em arquitetura, em portas e janelas, como eu te falei, eu faço também foto porque eu acho que tem mercado e tem gente que se conecta com isso também, então eu acho legal. Então essa nova tendência, porque até então os quadros de parede eram pinturas, são cópias originais, mas eram pinturas. Sim. Né? Daí as coisas foram mudando. Hoje a foto, não sei se eu estou equivocado, mas a foto em parede ocupa igual ou quem sabe até um espaço maior nas decorações. A fotografia ela ficou tão exclusiva quanto uma pintura. Quando as pessoas querem alguma coisa bem diferente, alguma coisa que elas entendem que tem um significado também como uma pintura, e que eu posso falar que eu fui em tal lugar, que eu fiz isso porque eu gostei
do ambiente, eu explico toda a situação da fotografia, ou mesmo no certificado, quando vai toda a descrição da foto, as pessoas se conectam com isso, elas entendem a exclusividade e quando a imagem está na casa delas, elas sabem o que está lá, elas gostam daquilo que elas viram. Então, portanto, e as pessoas que vão visitar, a gente sempre tem obras de arte em dois sentidos. Tem aquela obra de arte que eu curto, e quando eu vejo, certo? Eu me emociono, gosto, enfim. E tem a outra tela, enfim, que é você para mostrar, né? Para as pessoas chegarem na tua casa, poxa, que quadro bonito, né? E agora, né? Que fotografia bonita. Então, nesses dois segmentos, entre aquele que curte, né, a própria imagem, né? É para ele que ele gosta, e essa que as pessoas querem mostrar, a foto é muito transparente, né? Ou seja, qualquer pessoa pode interpretar. Sim. Quando a gente faz a fotografia, tem dois tipos, né? Tem aquela jornalística, como eu falei, e tem aquela que pode ser abstrata, usando elementos da natureza, onde a pessoa não entende muito bem o que esse daqui, ali. Por exemplo, né? Por exemplo, aqui, vai te exigir um pouquinho mais de observação, e aí que você vai chegar à conclusão do que é. E isso é bacana, eu gosto de brincar com isso aí também, da imagem, que a pessoa consiga ter a oportunidade de olhar mais tempo para aquela imagem sem ela ser muito gratuita, assim. Sim, instantânea nesse sentido, né? Olhou, identificou, sabe se a foto ficou boa ou não. E como eu falei, a análise crítica, assim, da foto ficar boa ou não, em arte não tem, né? Porque a imagem está ali. Está ali. Ela é desfocada com um propósito, né? Não é aquela, errei no foco, não é isso. Mas aí também tem a diferença, justamente na arte de criação, da fotografia. Eu tive em dois momentos em exposições do Van Gogh, né? Que eu gosto, enfim. E aí você observa os momentos da vida dele, né? Então, ele não desenha sempre a mesma coisa, com a mesma técnica, ao longo da sua caminhada de vida, né? Ele vai mudando o que ele está identificando, o que ele está desenhando, se é um autorretrato, se é o ambiente que ele está morando, se é a natureza, né? Ou se é o empírico, enfim. Isso acontece no artista, ele vai mudando essas nuances, das cores, das sombras, enfim. Mas na fotografia isso também pode acontecer. Sim, acontece. Tu começas com, digamos, não digo modelo, né? Mas com uma personalização das tuas fotos e ao longo da tua caminhada tu pode mudar? Sim. Começou, se você pegar, quando a gente estava mexendo com essas fotos durante a pandemia, muita foto que a gente dava como foto que não tem nada a ver isso aqui, a gente um dia, editando em conjunto aqui, clicou no preto e branco para ver. E a foto se transformou totalmente. Uma foto belíssima e que em colorido não tinha graça nenhuma. E aí vem a questão do enquadramento também. E da luz, né? A luz é fundamental. Eu, por exemplo, só fotografo com luz. Eu não fotografo, nem tenho flash, não uso flash, nada. Quando diz luz, é natural. Luz natural, né? Agora, com a macrofotografia, eu tenho que induzir um pouquinho com lanternas, né? São lanternas de fotografia, mas eu não assim, só nessa condição específica, né? Aí tu não curte tanto. E aí o olhar o enquadramento vai mudando no sentido de você buscar detalhe, e aí sim a tua evolução no sentido de seguir um caminho de detalhe, de não pegar uma coisa de perspectiva muito ampla. Você vai fechando mais o teu foco naquilo que você quer mostrar a beleza, né? E é surpreendente o que você descobre. No caso da macrofotografia é uma coisa... Você olha, você não dá nada para aquilo, quando você pega a macro é quando tu está chegando bem pertinho. Bem pertinho, né? Macro é proximidade, né? Então você tem detalhes de proximidade. E quanto mais próximo você está do objeto, menos profundidade de foco você tem. Campo, você não consegue olhar muito além daquilo ali. Então ele cria uma lâmina de foco que cria essas imagens interessantes. Portanto, é difícil você, quando você vai para essa fotografia mais detalhada, é difícil você conseguir identificar o que está atrás. Exatamente. E se tu pega uma foto de campo aberta, né? Daí você pode, uma pessoa no primeiro plano, uma pessoa na frente, e mostrar também o que está lá atrás. Foco, por exemplo, você pode ter uma foto de uma praia, uma pessoa na praia, você quer foco na pessoa e na praia. Sim. Então é diferente, é uma fotografia diferente. Mais de paisagem, né? No caso aqui é um detalhe, então, interessante. Certo.
A gente volta para o último bloco, daí sim nós vamos falar sobre o Louvre, que até agora eu só enrolei. Vamos, mas agora fumo. É um instantinho só, já estamos voltando.